Gente, hoje nós vamos fazer essa garça em cima do tronco. É simples de fazer. Vamos aproveitar alguns materiais recicláveis. Eu tenho aquela lá do meio já pintada que eu fiz há muito tempo. Tinha várias no estoque, agora só tenho ela. Aí resolvi fazer para repor o estoque e aproveitar para mostrar para vocês. É bem simples. Vou mostrar aqui para vocês os materiais que nós vamos precisar. Vai ser um pouquinho complicado para me filmar, porque eu filmo com celular e é uma peça grande, né? Para fazer o tronco, você pode usar vários modelos de tronco, né? Pode usar assim, 2 garrafas assim, que fica tipo aquela que está ali sem pintar. Tipo essa. Foi feita assim. Eu já tenho uma aqui que eu já montei. Já passei o tecido. É uma do lado do outro. Se quiser fazer essa, que já tá prontinho, eu uso assim, esse tipo de estrutura aqui. Pode aproveitar tudo que tem. A embalagem de detergente, embalagem de corante, de água oxigenada, de shampoo. Esses vidros de shampoo a gente encontra, é fácil de encontrar no salão. Eles acabam jogando fora, você pode pedir para guardar. Ou se não tiver esse aqui, pode ser um cano de PVC também. Mas eu gosto sempre de reciclar. Coisa que ia pro lixo, reciclar. Quiser fazer os tronquinhos menor também, pode usar essas vasilhinhas assim, menor. Tem várias delas, menor. A gente vai usar esses isopor velho também, que ia pro lixo, para fazer o corpinho delas. Vou usar aqui esse arame. Esse aqui é o número 16. Eu usava um arame mais fino, porém não ficava assim, as perninhas não ficavam tão resistentes, que eu usava esse mais fininho. Ele é melhor para trabalhar, que é mais molinho, né? Mas esse aqui fica mais resistente. Nós vamos usar também essas plaquinhas de radiografia, essas embalagens que vem com chocolate, esses trem, assim, qualquer plastiquinho durinho, para fazer o molde do bico. Já tem um pronto aqui. E areia, argamassa e cimento. Esse que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer só de um tronco só. Eu vou usar essa garrafa de água sanitária aqui para fazer o tronco, para ficar mais fácil para me mostrar para vocês. Porque se eu fazer vários galinhos, várias coisas, vocês não vão entender. Mas o sistema é o mesmo. Do mesmo jeito que eu modelar aqui, é modelar desses outros que tem galinho. Então é isso aí. Eu já parei o isopor aqui. Vocês podem fazer assim, o tamanho que desejar, fazer maior, menor, né? O arame eu cortei mais ou menos 30 centímetros. Esse e o das perninhas, mais ou menos 40 centímetros. Se for querer, assim, as mais pequenininhas, né? Se for fazer a maior, faça com esse aqui. O modo de montar é o mesmo. Porém, a perna, né, encaixa ela aqui, ó. Se for fazer a maior. Aí vocês perguntam, por quê? As pernas tá muito grandes. Mas até o final do vídeo vocês vão ver que como que vai ser usado, que as pernas não vai ficar grandes. É mais ou menos isso. Eu vou montar aqui uma com vocês. Vocês vão pegar o arame aqui, esse aqui é o 16, como eu já falei. Aqui as perninhas,
eu passo essa linha aqui para ficar um efeito bonitinho. Na hora de pintar, ela fica um efeito mais bonitinho. Se for essa mais grossa, eu já passo assim um barbante, se o arame for mais grosso. Mas o jeito de montar ela é esse aqui. Não tem segredo nenhum. Enfiou o arame aqui, passou o outro aqui por cima para fazer as perninhas. Não preocupa que depois até o final de fazer a gente modela a perninha do jeito que é para ficar. Bom, vamos a massa da gente modelar a garça. Vai aqui, ó, uma vasilhinha dessa de areia, essa vasilhinha 120 ml. Uma de argamassa. Mais uma de cimento. E mais uma de cimento. Aí eu coloco aqui um cimento puro com água para envolver essas tirinhas para passar no pescoço. Essa massa aqui é a massa de modelar, ela não fica nem muito dura nem muito mole. Pode modelar qualquer coisa. Primeiro a gente vai chumbar os arames, né, para ficar boinha de trabalhar. Aí depois de 24 horas que eu chumbei ela, coloquei o bico, aí já pode modelar. Essa que a gente vai chumbar hoje, só vou poder modelar ela amanhã. Mas como eu já tenho essa aqui, já vou modelar essa aqui com vocês.
Essa mesma massa que sobrou aqui, que a gente estava modelando, eu vou envolver as tiras para fazer o tronquinho. Como eu disse, eu vou fazer de um tronquinho só para ficar mais fácil para me mostrar para vocês. A garça hoje já tá seca. Se quiser deixar ela assim rústica, é só deixar, colocar na água, depois esperar secar e pintar. Mas eu gosto sempre de fazer assim um acabamento, para ela ficar mais resistente e mais lisinha. Aí eu uso cimento puro, faço assim tipo uma pasta e passo para ficar mais lisa, mais resistente. A massa que a gente usando na garça é a mesma que a gente vai modelar o tronco. Esse buraco que a gente deixou aqui faltando para encher é onde que a gente vai colocar ela, né? Tem que sempre deixar esse buraquinho. Então vamos lá.
Hoje já tá sequinho. Eu sempre lixo ela primeiro, antes de montar no tronco. Depois de montada, que tá seco, eu coloco na água uns 3 dias. Aí tiro da água, espero secar. Depois de totalmente seco, a gente começa a pintar. A tinta eu uso tinta normal mesmo para parede. Tinta acrílica, base de água. Para fazer as outras cores, para pintar o bico, as perninhas, o tronco, eu uso corante, né? E depende das tonalidades que cada um vai querer. As perninhas pinta de preto, de amarelo, de laranjado, o bico também é vermelho, é amarelo, laranjado, aí depende da cor. Lembrando, gente, que eu não sei filmar ainda, eu tô aprendendo. E também não sei ensinar, não sei fazer. Tô correndo atrás para aprender. Um dia eu chego lá. É apenas uma ideia. Se alguém gostou da ideia, que faça também. Aproveitando aqui, vou mandar um abraço para Nair Silva Pereira, Lourdes Silva, Francis Pires Vieira, Maria Divina, Irene Araújo, Francelina Moreno, Ednilza Martins Rodrigues da Cunha, Maria Chaves, Ivonilde Barros, ela é de Fortaleza, Ceará, Neuza Martins e Juliana Tavares. Um abraço para vocês, meninas. Muito obrigada.
Hoje eu vou fazer o acabamento final, vou usar resina acrílica na garça, para ela permanecer bem branquinha. Se quiser passar em todo ele de resina, dá certo também, mas eu gosto de usar verniz nesses paus, fica assim mais bonito, mais parecido com madeira.